Bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer a presença e também agradecer ao IESP por estar abrigando esse evento. É uma felicidade grande para mim poder realizá-lo. Imagino que para as minhas companheiras de organização também. Antes de passar a palavra para o professor Fernando Fontainha, que é o nosso vice-diretor, que dará boas-vindas em nome da casa, eu acho que é importante fazer um resuminho do que motivou esse evento, qual é a ideia que a gente vai tentar colocar em prática nos próximos dias e hoje à tarde também. E também não quero antecipar muito do que a professora Márcia Consolim vai falar, mas basicamente a ideia desse evento surgiu a partir do convite que foi feito pela professora Márcia Consolim, editora da revista BIB, Revista de Informação Bibliográfica da Ampox, a mim, a professora Mariana Chaguri da Unicamp, a professora Lorena Fleury da URGS, para que nós organizássemos o volume de balanços bibliográficos especial da BIB, dedicado aos balanços das áreas temáticas da sociologia. Como a maioria de vocês deve saber, a Ampox tradicionalmente organizou livros com balanços temáticos. Acho que a maioria das vezes, se não todas, esses livros foram organizados pelo professor Sérgio Miceli, pelo professor Carlos Benedito Martins, ou por um ou por outro. E a Ampox, em determinado momento, decidiu que a sua revista, né, a BIB, assumiria, digamos assim, a organização desses volumes de balanços bibliográficos das ciências sociais nas suas três áreas, antropologia, ciência política e sociologia. Daí o convite da Márcia, que coordena esses três volumes, para mim, para a Marina e para a Lorena especificamente, para que nós organizássemos o volume da sociologia. No meio dos nossos diálogos sobre esse volume, acho que surgiu a ideia de que a gente não apenas definisse os temas, enfim, pensasse em alguns nomes para escrever cada um desses balanços bibliográficos, mas que a gente avançasse e organizasse um evento em que cada um desses balanços pudesse ser discutido naquele momento em que ele se encontraria, nesse momento, janeiro, digamos assim. Essa também é uma dinâmica que, de certo modo, já existia ou existiu em alguns outros balanços. O próprio Miceli organizou alguns eventos nesse sentido. Então, a gente, talvez um pouco sem muitas expectativas, começou a procurar recursos para organizar esse evento e, surpreendentemente, esses recursos saíram, ainda que cortados sensivelmente. Mas, enfim, graças a boa vontade dos convidados, muitos financiaram suas vindas ao Rio, ou pelo menos uma grande parte delas. É um período em que a cidade é particularmente cara, mas das 12 áreas temáticas, nós temos aqui 10 representadas no decorrer desses 3 dias. Então, para a gente é um motivo de felicidade que isso tenha acontecido. Bom, a gente vai falar mais um pouco do volume da sociologia, mas a ideia é que não apenas esse evento sirva para que cada um desses balanços seja o mais amplo possível das suas respectivas áreas. Então, nós teremos os apresentadores, debatedores, depois um debate aberto com a plateia, mas que também o volume como um todo, o Sociologia hoje como um todo, possa fornecer uma imagem com todas as distorções e limitações, mas alguma imagem do que a sociologia hoje brasileira vem produzindo e também alguma coisa sobre o seu passado e sobre perspectivas futuras. Sem mais enrolação, então, passo a palavra para o professor Fernando Fontainha, nosso vice-diretor, para fazer as boas-vindas oficiais. Muito bom dia a todas e a todos. Em nome da direção do IESP-UERJ, eu gostaria de dizer que a nossa casa recebe um evento como esse com muito entusiasmo. Se trata de um evento que pretende abordar a sociologia como uma disciplina e, ao mesmo tempo, como um complexo de redes, agendas e temas de pesquisa. Gostaria de agradecer imensamente os organizadores,
nominalmente na pessoa dos professores Márcia Consolim, Lorena Fleury, Mariana Chaguri e meu colega Luiz Augusto Campos, que também é o coordenador do OCS, Observatório das Ciências Sociais. Prometi que ia ser breve e pretendo cumprir essa promessa. Tá? Queria dizer a todos que vocês estão em casa, um evento como esse, que trata de temas tão prementes e que traz colegas tão qualificados, eventos dessa natureza são sempre aqui muito bem-vindos. Desejo um excelente evento a todos. Obrigado. Obrigado, Fonta. Como Fonta é uma pessoa muito mais dedicada do que eu, lembrou que eu tenho que agradecer os patrocinadores, brincadeira, os apoiadores, além do IESP-UERJ, queria mencionar o apoio dado pelo CNPq, a partir do edital ARC, apoio da FAPERJ, o OCS já foi mencionado, e se eu lembrar de mais algum apoio, eu falo depois da fala da professora Márcia Consolim. Bom, passo então a palavra à professora Márcia Consolim, professora da Unifesp, editora da Revista Brasileira de Informação Bibliográfica e coordenadora da coleção Ciências Sociais Hoje. Obrigado, Márcia. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Luiz, é fantástico estar aqui, eu adoro essa instituição, você já sabe, obrigada, professor Fernando, agradeço, claro, ao IESP pela acolhida e a gente só tem a agradecer e também a Lorena, Mariana, muito obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo no Sociologia Hoje, que é fantástico. Eu estou muito mais como observadora do que propriamente engajada nos volumes e com muito orgulho estou vendo o trabalho fantástico que todos os organizadores dos 3 volumes estão realizando. Queria começar falando um pouquinho da BIB, eu vou ser muito breve também, mas a BIB nasceu nessa cidade, quase nessa casa, né? A gente tem que lembrar sempre do Charles Peçanha, que fundou a BIB em 77, né? Uma revista que já tem, portanto, 42 anos, é uma revista de sucesso, né? Acho que são poucas, não sei quantas no mundo tem essa idade, mas, de qualquer forma, isso revela o sucesso da revista, que era o boletim, né, de informação bibliográfico, tanto que a antiga geração chama o BIB, né? E a gente chama de a BIB, porque é a Revista Brasileira de Informação Bibliográfica, né? E portanto, ela passou por algumas mudanças nesse período, e a gente assumiu a gestão, eu assumi a gestão em 2017, 2018 foi a primeira gestão, agora a gente está indo para a segunda, 2019, 2020. E nesse período muita coisa acho que aconteceu. E eu queria também agradecer os editores que não estão presentes, são 12 editores que trabalham comigo, além dos organizadores, né, do volume, que estão com esse projeto, que fizeram uma mudança, né, conjunta, fantástica nos últimos tempos. A BIB tem procurado, então, divulgar o seu trabalho, a importância, né, de ser a principal revista de balanço bibliográfico do Brasil. E portanto, esse trabalho de divulgação, de atração de projetos, alguns dossiês importantes estão sendo realizados, né? A gente está buscando internacionalizar também a revista, vamos publicar um dossiê sobre a recepção de Bourdieu ao redor do mundo, então vários pesquisadores estrangeiros foram convidados, então é um trabalho de formiguinha, mas que a gente vê que a longo, médio prazo já tem um impacto e já tem a gente já observa uma transformação fundamental, né, nesses nossos projetos. A gente também alterou a revista, ela era bianual e ela passou a ser quadrimestral, né, e eram 6 artigos por número, agora são 8. Então, passamos de 12 artigos por ano para 24. A partir desse ano, vocês já vão ver essa modificação. Aumentou bastante o trabalho para a gente, mas vamos com a pastinha no cielo, firmemente no final do ano, para indexar a revista e, portanto, o trabalho de vocês é fundamental nesse projeto, né, de credenciamento, de ascensão, né, de uma revista tão tradicional e tão importante. Que mais que eu posso dizer? Eu acho que, em relação
ao projeto Ciências Sociais hoje. Ele é composto por 3 volumes, então tem o Antropologia Hoje, Ciência Política Hoje e o Sociologia Hoje. Também devo agradecer ao mentor desse projeto, que é dessa casa, Carlos Costa Ribeiro. Foi em julho de 2016 que nós nos encontramos, foi naquela reunião que ele falou: por que vocês não fazem os tradicionais balanços Unpox na BIB? Por que a BIB, né, não abre, né, as suas páginas, enfim, para esse projeto? E foi ali que nasceu, então, a ideia com o Carlos, e que os editores acolheram com muito entusiasmo, e, portanto, a partir dali nós começamos a pensar e a pensar em nome de organizadores, e agora eu vou falar rapidamente como é que foi concebido, né? O Antropologia Hoje, a gente propôs para todos os editores a possibilidade de organizar o volume, né? E no Antropologia Hoje, os editores da BIB mesmo são os próprios organizadores, né? São os 4 editores. Deixa eu ver, está aqui já aberto. Esse é o da Ciência Política Hoje, né? Deixa eu pôr primeiro, invertir aqui. Então, olha, a Deise Montado, o Igor Machado, a Julie Cavignac e a Soraya Fleischer. Eles são os editores, eles estão organizando, né? Eu acompanhei um pouco a organização. Então, todos os volumes têm 12 capítulos, por áreas temáticas. Isso foi muito interessante, porque o último balanço data de 2010, né, feito pela Unpox, e, portanto, havia áreas descobertas, né, completamente descobertas de balanços bibliográficos, e outras precisavam de atualização. Então, uma parte dos capítulos está ligada à atualização de balanços já realizados há 10 anos atrás, e outra parte de novas áreas temáticas que se abriram para as ciências sociais na última década, né? Então, o primeiro capítulo, Arte e Performance, Ciência, Desastres e Meio Ambiente, Deslocamentos e Migrações, Ensino da Antropologia, Relações Humanos e Não Humanos, Movimentos Sociais Contemporâneos, Patrimônio, Memória e Museologia, Políticas e Direitos Indígenas, Saúde, Sexualidades e Gênero e Terras de Quilombo. É claro que há muito mais áreas temáticas, muito mais questões do que dá para se cobrir num único número, né? Ainda que esse tenha 12 capítulos, né? Então, sempre áreas ficam faltando, mas, enfim, eu acho que não vai, vamos ter novas oportunidades para novos balanços bibliográficos. Esse, pelo menos, teve eu acho que teve esse trabalho fundamental de atualizar áreas ainda não objeto, né, de balanço. O Ciência Política Hoje, como Sociologia Hoje, os editores preferiram, então, escolher nomes externos à editoria. Então, Ciência Política Hoje está sendo organizado pelo Glauco e pelo Bruno Bolognese. E aí os capítulos, rapidamente: metodologias de pesquisa em ciência política, eleições e sistemas eleitorais, partidos políticos e sistemas partidários, relações entre o executivo e o legislativo, Estado e políticas públicas, cultura e comportamento político, elite políticas e representação política, teoria política, gênero e política, participação política e sociedade civil, comunicação política e opinião pública, judiciário e política. Então, vocês veem que tem alguns temas que cruzam, né? A questão de gênero, ela acho que aparece nos três volumes, enfim. Então, acho que vai ser uma coisa muito interessante, porque há áreas mais especializadas e áreas que todas as ciências sociais, né, da antropologia, ciência política e sociologia, vão estar tematizando. Eu estou muito orgulhosa desse trabalho, desse projeto. Acho que a minha participação não foi nem a ideia, né? A ideia foi do Carlos. A minha participação foi de ser um instrumento de comunicação, né? Eu acho que isso é muito interessante. O que eu encontrei na comunidade, né, acadêmica desde que eu assumi a BIB é isso: é gente muito afim de fazer coisa. E a gente tem uma possibilidade de oferecer espaço para essa gente fazer, né, para esse pessoal todo fazer. Então, o meu trabalho foi muito mais de comunicar às pessoas que a gente estava abertos, né, para sediar
diversos projetos, e apareceu muita coisa. E esse projeto em especial, eu acho que é fantástico, é simplesmente fantástico. Eu estou bastante orgulhosa do trabalho que todos os organizadores estão fazendo, enfim, agradeço novamente esse entusiasmo de vocês. Eu acho que eu fecho por aqui, não tem mais muito o que acrescentar. Eu acho que é um trabalho ousado, eu acho que ele vai fazer história. O que na verdade, tem uma coisinha que eu me lembrei. Eu gostaria também porque a BIB, vocês sabem, ela é virtual, né? Eu gostaria que todas as pós-graduações pudessem receber um volume de cada em papel, né? Esse ainda é meu desafio. Se for possível, não sei, em torno de 100, 120 pós-graduações, né? Se for possível fazer 120 de cada volume. Eu não sei se a gente vai conseguir, exatamente porque a BIB já está em livre acesso. Então, por que uma editora iria se comprometer com essa produção? Mas eu acho que seria, né, seria excelente se a gente conseguisse isso. O lançamento será na Unbox, né, em outubro desse ano, então a gente conta com o cronograma bastante apertado, mas eu tenho certeza que os organizadores aqui presentes darão conta desse cronograma, e que os autores aqui presentes também darão conta desse. Bom, gente, muito obrigada e enfim, desejo a todos aí uma excelente discussão. Bom, vou passar primeiro a palavra para mim mesmo. Já adiantando que ontem a gente tentou combinar um jogral para essa apresentação do volume, fracassamos miseravelmente. Mas, enfim, vamos fazer um debate aqui sobre os critérios um pouco que a gente acabou definindo para organizar esse volume. Evidentemente, não é necessário ter passado por essa árdua tarefa de pensar um volume de balanços para ter uma ideia dos desafios que ela coloca, né? Eu acho que um primeiro desafio que se apresenta é quais são as áreas que definem uma disciplina como a sociologia, que se caracteriza como uma espécie de disciplina, às vezes, colocada como mãe das outras ciências sociais ou como uma disciplina intermediária, mas que necessariamente tem uma vocação, uma característica interdisciplinar. E, para além disso, como lidar com um balanço bibliográfico que se pretende representativo da sociologia contemporânea, no momento em que essa disciplina passa por modificações e por mudanças que nem nós, cientistas sociais, sabemos muito bem como elas se darão. A gente, na verdade, a Márcia bem lembrou a participação do Carlos. O Carlos, de certo modo, iniciou um rascunho da estrutura desse volume e nos passou. A gente fez algumas modificações, mas a rigor muito pequenas. E eu acho também que parte dessa intenção do Carlos, ou do diálogo do Carlos, particularmente comigo, tem a ver com o fato de que o OCS, o grupo que eu coordeno aqui com o professor João Feres, tem trabalhado com algumas técnicas de análise de textos e de grandes volumes de textos, técnicas informatizadas, estatísticas, etc. Então, foi interessante porque eu acho que, pelo menos para mim, eu tive a primeira oportunidade de usar uma técnica de análise de grandes volumes de textos para defender uma determinada estrutura do dossiê. Então, o que eu propus para a Mariana e para a Lorena? Que a gente aplicasse uma técnica chamada modelagem de tópicos, que, na verdade, toma um determinado corpus, uma determinada cesta de textos, um determinado volume de textos, e pelos termos mais recorrentes, divide esse volume de textos em uma quantidade pré-determinada de tópicos. Como a chefe já tinha determinado que nós deveríamos ter 12 capítulos, então o primeiro parâmetro dessa técnica já estava mais ou menos determinado. Então a gente teria que pegar um determinado volume de textos considerado, ou por nós, enfim, de modo geral, como representativos da sociologia, e
e dividir ele em 12 e ver o que dava, né? Nesse primeiro ensaio, que foi um ensaio, porque na verdade a gente modificou algumas características, a gente tomou as revistas pluritemáticas das ciências sociais, mais conectadas à sociologia, indexadas no Cielo, porque era um detalhe importante, não só pela importância do Cielo, mas também um detalhe técnico, era necessário que todos esses textos estivessem digitalizados e disponíveis. Então, eu não trouxe aqui a lista de revistas, mas depois a gente, certamente na apresentação, vai mencionar. Então, entraram a RBCS, Dados, Sociologias, Tempo Social, etc, etc, etc. Excluímos algumas revistas importantes, mas que têm uma orientação temática clara. Por exemplo, as revistas de estudos feministas e Pagu, não por um critério antifeminista, mas porque é uma exigência desse modelo, né? Se eu quero saber os diferentes tópicos presentes numa determinada área, se eu sobrecarrego esse volume de textos com determinada quantidade de textos de uma orientação temática específica, então isso se reflete, de certo modo, nessa análise. Se nós incluíssemos as revistas feministas, provavelmente nós teríamos vários tópicos relacionados à discussão interna do feminismo. A mesma coisa em relação a revistas dedicadas à questão racial ou revistas mais orientadas para textos de teoria, etc. Evidentemente, essas revistas não excluem publicações temáticas dessas orientações. Então, só para não cansar muito vocês, eu vou explicar rapidamente como essa modelagem funciona, tentando não ser muito técnico, mas, na verdade, ela faz algo muito simples. Ela produz uma matriz em que você tem documentos relacionados a termos recorrentes. Então, esse é um filmezinho um pouco Netflix que eu gosto de apresentar. Aqui a gente tem uma visualização de um exemplo dessa matriz. Então, você teria aqui em cima... O mouse está aparecendo? Uhum. Tá. Aqui em cima você teria uma lista de documentos, documento 0, 1, 2, 3, que nesse caso seriam os artigos do Cielo, dessas revistas que eu mencionei, e aqui uma lista das palavras mais recorrentes, nesse exemplo são termos em inglês, nesse corpus. O que a modelagem de tópicos faz é basicamente organizar esses documentos e esses termos por similaridade. Então, na verdade, ele primeiro aproxima documentos que têm palavras comuns, como agora aconteceu, e depois aproxima o conjunto de termos que mais definem esses documentos. Então, depois de fazer isso, a gente tem aqui basicamente uma ideia, e é importante que essa metodologia não é uma metodologia, ela não dá para a gente a quantidade de tópicos que a gente tem que obedecer, ela oferece apenas um input inicial, mas provavelmente nesse exemplo aqui, esses documentos, eu sou praticamente cego, então eu vou ter que me aproximar para ler, mas D0, D14, D15 tem mais essas palavras e provavelmente eles fazem parte de um mesmo tópico. E assim sucessivamente, nessa análise, nós teríamos aqui 5 tópicos. Então, foi basicamente isso que a gente fez com essa cesta de textos. Chegamos a 12 tópicos e, a partir desses tópicos, junto com alguns tópicos que o próprio Carlos tinha já pensado, a gente foi debatendo e também mobilizando muito o conhecimento específico que cada um de nós tem de suas respectivas áreas. Isso foi algo que eu acho que é particularmente importante. Surpreendentemente, nós trabalhamos muito bem, embora sejamos de áreas razoavelmente distintas. Eu sou mais ligado à área de relações raciais, Mariana mais próxima da área de pensamento social, e a Lorena mais próxima da área de meio ambiente. Então, eventualmente, por exemplo, a análise de tópicos pode separar duas áreas, que uma pessoa daquela área diz assim, olha, já foi separado, mas agora existe um debate sobre a relação entre essas duas coisas, um exemplo, a área de meio ambiente e ruralidades, e a partir disso a gente chegou a uma lista de 12 tópicos. As discussões que a gente vai ter no decorrer dessa semana, mais ou menos, obedecem essa lista de 12 tópicos, à exceção de 2 tópicos que não serão contemplados por motivos de agenda e por outros motivos de pessoas que não vão estar presentes. Então, uma primeira área, ou um primeiro capítulo discutindo movimentos sociais e ação coletiva, uma segunda dedicada à desigualdade e estratificação, depois estudos de gênero,
teoria sociológica no Brasil, pensamento social brasileiro, relações raciais, o debate de criminalidade e violência, estudos rurais e do meio ambiente, sociologia do trabalho, sociologia da cultura, sociologia da educação e sociologia da religião. Bom, isso, evidentemente, é só o início do nosso trabalho, ele começou a partir daí, mas eu acho que a Mariana e a Lorena podem falar um pouco mais sobre o que a gente fez a partir disso. Obrigado. Então, eu vou seguir a deixa do Luiz. Eu queria agradecer ao Luiz e à Lorena pela parceria. Na verdade, a gente se conheceu ontem, pessoalmente. Isso é um grande grupo de WhatsApp há um ano. Então, acho que, de fato, a gente conseguiu trabalhar bem juntos. E acho que na esteira da metodologia que o Luiz apresentou, que foi muito interessante mesmo, porque, intuitivamente, eu acho que a gente chegaria alguns desses temas, mas foi curioso, assim, né, quando você trouxe já os dados rodados, a gente falou, olha, de fato, tem algo aqui que expressa bem o que a gente também considerava um pouco o estado da arte, da sociologia feita no Brasil. E o que a gente começou a discutir muito centralmente, eu acho que talvez isso seja um desafio, em particular para os autores, né? O que significa fazer um balanço de área, e o que significa fazer um balanço de área num momento como esse, em que a sociologia parece muito desafiada a dar respostas para um mundo que parece muito descompensado, né? Enfim, então, também acho que é um momento de muita revisão para os cientistas sociais profissionais, né? Se a gente está revendo muitas das nossas perguntas, muitas das nossas matrizes teóricas, um momento meio de abalo de algumas convicções ou um momento de novas perguntas. E acho que esse é um momento muito interessante para fazer um balanço bibliográfico. Assim, talvez, de todos os outros que foram feitos, talvez fazer esse balanço em 2019 seja muito interessante, porque a gente está num momento de inflexão muito grande do processo social, né? Enfim, a gente tem muita coisa acontecendo e acho que a gente está tendo que olhar para os nossos objetos de um jeito novo, de um jeito renovado, com perguntas novas. E acho que esse balanço pode ter essa diferença em relação aos anteriores, um pouco ter a marca de um tempo meio em convulsão, assim. Acho que pode ser algo significativo porque a gente vem fazendo. Outro ponto que me parece que a gente conversou bastante sobre isso e como algumas áreas vão, de alguma maneira, se afunilando em alguns temas mais recorrentes, mais principais, e algumas outras coisas vão escapando. Mas, de fato, se a gente for olhar para os outros balanços da sociologia, não há tanta diferença assim. Eu fiquei olhando, talvez da política também não, da antropologia é muito diferente, né? Se a gente for pegar o balanço, sei lá, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, um pouco parece outra disciplina em alguns aspectos, né? Eu acho que a sociologia tal qual praticada no Brasil, acaba tendo uma certa recorrência, né? Ela apresenta algumas balizas, e acho que esses temas são bem, de fato, eles balizam bem o modo como a gente ensina ciências sociais, e acho que isso ensina sociologia, acho que isso aparece nos cursos, né? Um pouco uma trajetória de curso de graduação nas diferentes universidades brasileiras, elas passam por esses tópicos centralmente, então acho que ela também de uma certa maneira, diz respeito ao modo como a sociologia é ensinada, praticada pelos sociólogos profissionais, mas é o modo como ela é ensinada também, acho que isso é relevante. Eu creio que o BIB tem... esses volumes vão ter uma relevância importante para um objeto de ensino, né? Enfim, acho que é um atalho para estudante, para professores, enfim, acho que tem acho que pode servir para o ensino médio, a gente não sabe muito bem o que vai virar sociologia no ensino médio, mas, enfim, tem um quê de balanço bibliográfico que é muito útil como material paradidático para professores em sala de aula também. Então, eu acho que o que o volume tem, ele acaba cobrindo uma diversidade muito grande e tem uma utilidade, é duro falar de utilidade, mas enfim, uma utilidade muito grande não só para essa reflexão importante, essa característica reflexiva que a sociologia traz consigo, que é um pouco inerente à nossa própria trajetória, ao nosso ofício, mas também essa capacidade, esse elemento paradidático muito fundamental, tanto para o ensino superior quanto para a educação básica. Eu acho que aqui é algo relevante para esse volume, porque a gente está pensando em fazer.
Só para passar a palavra para a Lorena um pouquinho, nessa deixa que a gente veio discutindo, acho que foi uma tônica das nossas conversas o tempo todo. Se de um lado a gente tem sempre um certo receio de deixar coisas importantes pelo caminho, acho que por outro lado, e acho que isso não aconteceu, seja porque a gente tem a metodologia, sabe, esses dados estão ao nosso lado, mas prioritariamente, porque eu acho que existem certos lugares de consenso na sociologia praticada no Brasil, e que eu acho que também expressos aqui nessa modelagem, nessa escolha temática, enfim. Então, é curioso, eu acho isso muito interessante, assim, não é uma área muito... a gente tem uma longa tradição da sociologia brasileira, mas, num curto espaço de tempo, a gente modelou, de fato, tópicos e temas que organizam, de fato, agendas de pesquisa e de ensino no país inteiro. Então, isso mostra uma comunidade científica também muito articulada, né? Assim, e acho que isso foi algo que a gente foi se dando conta também, naturalmente, não foi conflitivo para a gente dizer, não, esses temas são, de fato, temas recorrentes, temas relevantes, é isso que os sociólogos brasileiros prioritariamente são os temas aos quais os sociólogos brasileiros prioritariamente se dedicam. E acho que isso foi um pouco surpreendente para a gente no processo, e acho que foi natural para os autores, de uma certa maneira, assim, porque acho que todo mundo se reconheceu também nos temas, e tudo foi muito, muito tranquilo nessa direção. E acho que isso é um indício muito mais da área do que do nosso trabalho, né, efetivamente. Então, acho que essa recorrência é um ponto interessante do que a gente percebeu até aqui. Vamos ver agora como os autores veem essa recorrência, como os especialistas, de fato, em cada área reconstroem um pouco esse acúmulo. São temas, existe um acúmulo teórico e empírico em todas essas áreas no Brasil, e acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar nos próximos 3 dias. Os 2 dias. Obrigada. Bom, então, bom dia a todas e todas. Isso é realmente muito satisfatório para mim estar aqui presente, seja porque esse momento, né, desse seminário foi muito aguardado por nós. Eu acho que eu estou realmente muito com uma expectativa muito positiva para as discussões que a gente vai fazer, né, hoje, amanhã, até quarta-feira, até quinta-feira, né, aqui nesse evento, porque eu acho que é um ponto importante de um trabalho, né, como a Márcia, a Luísa, a Mariana já resgataram. A gente tem se dedicado a ele, né, ao longo desse último período, desse período recente, de fazer esse balanço bibliográfico, né? Então, eu quero reforçar um pouco isso que os colegas já falaram, que foi um convite, né, que eu fiquei muito grata de receber, de participar desse projeto, porque é extremamente desafiador, mas também é muito produtivo, é muito rico, né? A gente começa a se dar conta, nos convida a parar para pensar sobre a nossa área, né, sobre como que a sociologia está ou não articulada, quais temas têm sido os temas preponderantes, quais são os tópicos que estão se tornando grupos mais ou menos, né, coesos, e parar para pensar sobre isso é um processo que é bastante de aprendizado mesmo, bastante rico, bastante reflexivo. Eu acho que para acrescentar, né, assim, eu endosso tudo que os meus colegas que me antecederam falaram aqui, e pensando um pouco para acrescentar nessa discussão de como que a gente organizou esse volume, como que a gente então enfrentou esse desafio que nos foi colocado, eu acho que uma tônica da nossa discussão sempre foi esse lugar do balanço bibliográfico, né? Qual que é a finalidade desse tipo de publicação. Eu acho que tem um elemento que é interessante, que os balanços bibliográficos, eles têm uma posição, que é uma posição que aponta para os dois lados, né? De uma parte, ele está olhando para trás, no sentido de o que tem sido feito, né? O que a gente já tem de acúmulo, o que a gente tem já sinalizado. Mas ele também tem uma frente, né? Ele também aponta para um certo futuro, no sentido de que quais são as agendas, né? Ele tem, como a Mariana estava falando agora,
balanço bem-sucedido, ele funciona também como um material didático, ele vai direcionar para estudantes, né, como que a área se organiza, quais são os temas incontornáveis, quais são os autores, tópicos que a gente vai passar por eles necessariamente para fazer uma boa discussão, e com isso ele também está estimulando, né, reforçando e sinalizando agendas de pesquisa. E eu acho que essa dupla posição do balanço orientou também essa nossa discussão, e de certa forma isso se reflete no volume, quando a gente tenta abarcar, né, ao longo desse sumário, tanto esses tópicos, que são os tópicos que a gente levanta como aqueles os quais a área tem concentrado a sua produção, mas a gente também dá conta de diversidades, né? Então, a gente tem aqui, a gente tem diversidade de gênero, né, no nosso sumário de autores, a gente tem diversidade de regiões representadas e até mesmo diversidade de momentos da carreira também. Essa foi uma preocupação que a gente desse conta de agregar nesse sumário, tanto pessoas, né, que estão produzindo há mais tempo, quanto pessoas que estão produzindo mais recentemente, mas que têm se encarregado de fazer discussões que são discussões que a gente considera como hoje centrais na sociologia. Então, isso foi uma preocupação que a gente, que de certa forma orientou, né, o nosso trabalho e essa organização que a gente agora pretende discutir com vocês. E mais um outro tópico que eu acho que é importante é que esse processo está sendo um processo que ele é muito coletivo, né? Então, a Márcia estava resgatando o histórico ali com a participação de todos os editores. O nosso trabalho tem sido um trabalho, né, é muito interessante, porque a Mariana falou isso, ontem foi a primeira vez que nós três estivemos juntos pessoalmente, mas a gente está conseguindo usar, né, tanto o WhatsApp quanto o Skype de uma forma muito recorrente e muito tranquila também, né? Então a gente tem conversado muito para a gente chegar nessa dinâmica, nessa forma de condução de trabalho, e também acho que é importante que a gente tenha pautado o nosso trabalho por momentos de discussão coletiva como esse. Eu acho que é importante resgatar que a gente já teve uma primeira discussão, né, tanto no fórum da Unpox quanto na mesa que a gente teve na Unpox também, onde a gente teve momentos em que autores já puderam apresentar, né, os seus textos e ouvir as primeiras reações, né, para os sentidos nos quais os textos estavam se caminhando. A gente, a partir dali, já começou a identificar algo que a gente, em alguma medida, já esperava que acontecesse, mas a qualificar a discussão sobre isso, que são os estilos diferentes de balanço bibliográfico, né? Então, nem todos os balanços bibliográficos são iguais, então a gente tem aqueles, né, que a gente discutiu como mais bibliométricos, sistemáticos, outros mais narrativos, interpretativos, o que a gente, né, quais são as implicações dessas escolhas desses estilos e como que no volume a gente consegue criar uma coerência interna a esses textos. Então, aquele momento da Unpox já foi bastante importante, e agora, então, é mais um momento, né, em que a gente planejou, né, coletivamente, e aí eu agradeço muito a vinda e a participação, né, tanto de todos os autores aqui presentes, organizadores, mas também dos debatedores, porque a nossa expectativa é de que, de fato, a gente possa, a partir dessas discussões, a gente consiga refinar, adensar o debate e o produto final, né, a ser publicado, seja realmente consequência, né, dessa discussão coletiva e dessa discussão qualificada mesmo sobre os nossos textos, sobre a nossa produção, ou seja, que isso reflita o que nós somos, né? Que não seja uma coisa também, enfim, que seja validada coletivamente. Acho que é importante para esse tipo de projeto, para esse tipo de publicação. Por isso, bom, como eu já falei, né, as expectativas são as melhores possíveis para esse nosso encontro, né? Agradeço realmente a presença de todos vocês. Não sei se os colegas querem complementar mais alguma informação. Acho que talvez o Luiz falar dinâmica um pouco. Tá bem, então. Não, acho que a gente não combinou, mas deu certinho, né? Não, eu queria só falar um pouco de como vai ser a dinâmica do evento e, enfim, se for necessário, abrir a palavra para que vocês façam colocações, sugestões e etc. Mas, evidentemente, a gente teve talvez a coisa que tenha dado mais trabalho foi essa preocupação com a diversidade, né? Ou seja, você compor um volume que tenha numa área profundamente desigual, a gente tem que, né, reconhecer isso, aceitar isso, ou seja, concentrada regionalmente,
bastante masculina, bastante branca e etc., a gente tentar respeitar uma mínima diversidade racial, uma mínima diversidade de gênero, uma certa diversidade regional, a diversidade de gerações acadêmicas, como você bem mencionou, foi algo muito árduo, né? E uma coisa também que nos preocupou muito foi um certo incentivo às coautorias. Então, a gente sempre propôs aos primeiros convidados, digamos assim, às primeiras pessoas que a gente incitou sobre isso, que eles ou elas produzissem coisas com outras pessoas que tivessem outras abordagens em suas respectivas áreas, algo que foi muito bem recebido por todos. Alguns tiveram mais sucesso em arregimentar coautores e outros menos, mas, enfim, quase todos os capítulos que nós incluímos aqui, quase todos os artigos, terão coautorias. Agora, evidentemente, quando você tem essa preocupação com essa múltipla diversidade, você corre o risco de produzir um balanço que seja excessivamente heterogêneo. Então, eu acho que a ideia do evento é, evidentemente, em primeiro lugar, que os editores fiquem um pouco mais confortáveis sabendo o que os autores estão fazendo e, pelo menos, que a gente possa ter um sono mais tranquilo com esses prazos exíguos que a Untalks nos impõe. Então, a ideia é que cada um desses turnos, né, desses dias que a gente vai discutir, as apresentações tenham ou a dinâmica tenha uma determinada estrutura. Os autores e autoras terão mais ou menos 25 minutos, 30 minutos para apresentarem os seus resultados, o que eles estão fazendo, o que eles pretendem fazer, a depender do momento em que eles se encontram na redação, na concepção dos textos. Depois nós temos debatedoras e debatedores convidados. Eu gostaria de agradecê-los, de registrar o agradecimento a eles aqui, porque, enfim, Rio de Janeiro, né, enfim, muito calor, e muitas pessoas se dispuseram a vir aqui para comentar os textos. Depois nós temos mais ou menos 10 minutos de resposta para os apresentadores e um debate aberto sobre aquela concepção. Ou seja, para além disso, os textos, uma vez terminados, serão submetidos a pareceristas, etc., sempre no intuito de que, evidentemente, nenhum artigo vai representar perfeitamente suas áreas, mas que represente minimamente de acordo com o que está colocado pelos pares em cada uma dessas áreas temáticas. Bom, à tarde a gente já começa com o debate do artigo de gênero e do artigo de raça, mas eu acho que da parte da editoria nós prestamos nossas contas a contento.